Olá, o meu nome é Patrícia, mas você pode me chamar de Pati Alê. E hoje eu vou contar para você a continuação dos contos da Rainha da Neve. Hoje nós estamos no conto de número 4 e então seguimos com a saga da Gerda para encontrar seu companheiro Kai. Vem comigo? O príncipe e a princesa. Enquanto Gerda buscava descansar, um grande corvo surgiu. Bom dia, bom dia! Ele a observava há um bom tempo e sentiu uma simpatia pela garota. Perguntou-a um dia sozinha, e a palavra sozinha caiu pesada para a pequena Gerda. Ela contou-lhe sua história e perguntou-lhe se ele teria visto Kai. Pode ser, pode ser. Gerda ficou tão feliz que abraçou o corvo, gritando de alegria, e o beijou. Acho que sei onde seu amiguinho pode estar, mas preciso dizer, ele já se esqueceu de você. Agora está com a princesa. Veja, é difícil para explicar na sua língua. Você sabe falar a língua dos corvos? Não, não aprendi, mas minha avó sabe, respondeu Gerda. Eu queria ter aprendido isso. No reino onde estamos, vive uma princesa extraordinariamente inteligente. Sabe, mocinha, ela leu todos os jornais do mundo e depois os esqueceu, de tão inteligente que é. Um dia desses, ela estava sentada em seu trono, o que não é muito divertido, convenhamos, quando começou a cantarolar. Oh, por que não deveria me casar? Essas palavras não são à toa. E ela estava determinada, então. Mas haveria de ser um marido que soubesse se comunicar e não apenas estar ao seu lado, pois isso é cansativo. A princesa fez com que suas damas da corte batessem os tambores e soubessem sua intenção. E como elas ficaram felizes. Acredite em mim, disse o corvo. Minha namorada mora lá no castelo. Ela é domesticada, mas é livre lá, e ela que me contou. Nos jornais, a princesa anunciou seu interesse em um esposo para que livremente se candidatasse. Aquele que demonstrasse maior naturalidade em estar ali com ela seria o escolhido. Vieram multidões, mas ninguém teve sucesso nos 2 primeiros dias. Era só entrar pelos portões do palácio e ver a guarda ricamente vestida em prata, os lacaios em ouro e os grandes e belos salões iluminados que todos pareciam entrar em transe, que mal conseguiam dirigir a palavra à princesa em seu trono. A fila que se formava para vê-la era enorme e alguns até levavam pão e manteiga para esperar. Mas eles não compartilhavam entre si, pensando assim. Que tenham fome e pareçam famintos, assim a princesa não se interessará. Mas e Kai? Quando ele chegou, ele estava na multidão? Perguntou Gerda ansiosa. Paciência, paciência! Chegamos agora no 3º dia, onde aparece uma personagem sem cavalo ou uniforme, marchando até o palácio, com olhos brilhantes, longos cabelos, mas roupas muito surradas. Era Kai! Agora sim eu a encontrei! Gritou Gerda com alegria. Ele tinha uma pequena mochila nas costas. Não, era seu trenó, de certo. Ele o levou com ele quando foi embora, disse a menina. Pode ser, disse o grande corvo. Sei por minha namorada que quando ele adentrou o palácio, não se intimidou com a riqueza, que ainda disse a todos. Deve ser cansativo ficar de guarda assim. Entrarei. As botas rangiam enquanto ele caminhava pelos nobres salões entre conselheiros particulares e a gente da alta estirpe
com vestes caríssimas e nu. Mas ele não se sentia envergonhado. É Kai, com certeza! Eu ouvi as suas botas novas rangendo na casa da vovó, disse Gui. Sim, elas rangiam. E assim ele foi até a princesa, que estava sentada numa pérola enorme. Todos no salão eram absurdamente orgulhosos. As damas da corte, conselheiros, atendentes, cavaleiros. Eram tão arrogantes que era quase impossível olhá-los nos olhos. Mas ele era ousado e não veio para cortejar a princesa, e sim para ouvir sua sabedoria. Então ela o agradou e ele a agradou. Com certeza era Kai, ele é tão inteligente, ele calculava as frações de cabeça. Você pode me levar até o palácio? Pediu Gerda. Posso levá-la, mas uma garotinha como você nunca terá permissão para entrar. Falarei com a minha namorada e veremos o que fazer, respondeu o corvo. Então, os dois foram até o palácio e Gerda ficou aguardando notícias para entrar. Logo, o corvo voltou com um pedaço de pão para a menina como sinal de afeto de sua namorada domesticada e trouxe-lhe as novidades. Você está sem sapatos. Os guardas e lacaios jamais permitiriam que entrasse assim. Mas não chore, daremos um jeito. Há uma escada nos fundos que leva ao quarto e minha namorada sabe onde conseguir a chave. Eles passaram pelo jardim, onde o outono se mostrava voraz, derrubando as folhas das árvores e, ao apagar das luzes do palácio, o corvo levou a garota até a entrada dos fundos. Gerda estava tão ansiosa que sentia um frio na barriga, como se estivesse aprontando uma travessura. Sim, Kai haveria de estar lá. Assim, eles poderiam lembrar de suas rosas e rirem juntos novamente. Agora, eles estavam nas escadas e havia apenas uma única lâmpada acesa ali. Com eles estava a namorada do grande corvo, guiando-os e dando instruções à Gerda. A pretendida do corvo estava muito comovida com a história da garotinha que viera de tão longe. Acho que há alguém atrás de nós, disse Gerda. São apenas sonhos, menina, disse a corvo domesticada. Eles vêm buscar os pensamentos dos figurões enquanto dormem. Mas, veja bem, deixe-me lhe contar um segredo. Somente com um coração grato que se pode desfrutar da honra e distinção. Eles entraram primeiro num salão que era de cetim rosa com flores artificiais na parede. Nele, os sonhos passavam apressados, tanto que Gerda não conseguia ver quem estava neles. Todos os salões do palácio eram magníficos. Foi então que chegaram no quarto, e nele o teto parecia uma grande palmeira com folhas de vidro. No meio do quarto estava o tronco dourado, e dele pendiam duas camas. Cada uma parecia um lírio. Uma branca, onde estava a princesa, e uma vermelha, onde se podia notar a silhueta de alguém. Gerda se aproximou e, ao segurar a lâmpada em direção à cama vermelha, chamou o nome de Kai bem alto. Os sonhos, então, voltaram correndo ao quarto e ele acordou, virou a cabeça e... não era Kai. Ele de fato era parecido. O príncipe era jovem e bonito. E lá, das folhas do lírio branco, foi a vez da princesa espiar. E ela disse: o que está acontecendo? Vim procurar Kai, mas... o príncipe... E Gerda chorou. Pobre garotinha.
E ao saber toda a história, a princesa elogiou os corvos e os ofertou uma recompensa por ajudarem a menina. Vocês podem voar aqui em liberdade, ou podem ser corvos da corte, com um compromisso fixo. O que desejam? É bom ter uma provisão para quando a velhice chegar. Gostaríamos de ficar, responderam os namorados corvos. O príncipe se levantou e pediu a Gerda que deitasse para descansar e dormir em sua cama. E a garotinha pensou: como os homens e os animais são bons, sentindo o coração quentinho, e assim adormeceu. Em seus sonhos, ela se encontrou com Kai e eles puxavam um pequeno trenó juntos, enquanto os sonhos voavam, parecendo anjos. No dia seguinte, Gerda recebeu novas vestes de veludo e seda, e assim vestiu-se da cabeça aos pés. Princesa e príncipe ofereceram a Gerda um lugar para ficar lá e ter uma vida feliz, lá com eles. Mas ela sabia em seu coração que não seria feliz sem Kai, e assim implorou por uma carruagem para seguir viagem e, claro, um par de sapatos. Quando ela estava pronta para partir, uma pequena carruagem feita em ouro puro chegou para recebê-la. O cocheiro, os lacaios e os batedores usavam coroas de ouro também. O corvo da floresta, então, que agora estava casado, acompanhou a carruagem pelos primeiros quilômetros. Adeus, adeus! Gritaram, choraram a dor da despedida. O grande corvo voou até uma árvore e bateu suas asas negras todo o tempo, enquanto ainda avistava a carruagem brilhando ao longe como um raio de sol. Fim. Então, você gostou do conto de hoje? Eu espero você para o quinto conto, continuação dessa história. Não deixe de se inscrever, de curtir, comente, compartilhe. Eu espero você no próximo conto. Até lá!